Hoje nós estamos iniciando uma nova série de estudos. O tema da nossa série é a vida de Cristo. Nós estaremos ocupados ao longo desses estudos com a pessoa, a vida e a obra do nosso Senhor. Não poderia haver um tema mais sublime. Não poderia haver um assunto mais nobre do que estudar a vida do nosso Redentor, a vida do bom pastor, a vida do Rei dos Reis, do médico dos médicos, daquele que esteve morto, mas vive para sempre, a vida do príncipe da paz, do desejado das nações, da luz do mundo. O cristianismo, o centro da nossa fé, não é baseado simplesmente numa doutrina, não é baseado em histórias ou filosofias. A nossa fé como cristãos, o cristianismo como religião, é baseado numa pessoa. Jesus Cristo, Filho de Deus, a nossa sabedoria, a nossa justificação, a nossa santificação. A essência da vida cristã, Cristo em nós. Não há dúvida nenhuma que a qualidade de vida cristã que nós vivemos está diretamente relacionada com o nosso grau de conhecimento do nosso Senhor. Prossigamos em conhecê-lo. Somente assim poderemos melhor amá-lo. Somente conhecendo-o poderemos corresponder às expectativas do seu coração. Ele não é somente o centro do cristianismo, nem somente o centro da nossa vida cristã. Ele é o centro dos planos e propósitos de Deus. Ele é o centro do universo. Eu não tenho dúvida que quanto mais nós conhecemos a pessoa do nosso Senhor, mais nós nos damos conta de quão grande Ele é, de quão grande é o nosso Deus. Nós damos graças a Deus por isso. Vamos iniciar lendo uma porção das Escrituras, 1 João, capítulo 1, na qual João vai mostrar como ele obteve a informação que ele tem sobre Cristo Jesus. 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Antes de prosseguir, vamos orar? Amado Senhor, te damos graças porque o Senhor enviou o seu Filho a esse mundo um dia, Jesus Cristo, e nós o conhecemos, e nós o recebemos como nosso Senhor e como nossa vida. Agora, Senhor, ao iniciar essa série de estudos, nós pedimos que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Como vimos aqui, João, um dos primeiros discípulos do Senhor e também um apóstolo posteriormente,
ele nos fala a respeito do Senhor Jesus como uma testemunha ocular. João não está nos contando uma história de segunda mão, algo que ele ouviu. João está falando de algo que ele ouviu com seus próprios ouvidos. Alguém que ele viu com seus próprios olhos. E ele até mesmo diz que nós apalpamos. Então, por um lado, ele fala de alguém muito conhecido, muito tangível, e ao mesmo tempo ele chega a uma conclusão, que esse alguém, essa pessoa, quem ele conheceu, a quem ele ouviu, a quem ele viu, a quem ele apalpou com as próprias mãos, era nada mais, nada menos do que a palavra da vida. Não é interessante? Aí ele vai além. Ele diz, a vida se manifestou. E por causa dessa manifestação, ele diz, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos. Que vida é essa? A vida eterna. Da onde ela veio? Ela estava com o Pai, e ela foi manifestada. E esse vai ser a tônica do nosso compartilhar de hoje. Toda ela vai ser essa questão de que o Senhor é a manifestação de Deus, a manifestação da vida. E aí ele diz que o propósito pelo qual ele ouviu e anuncia é para que nós possamos ter comunhão. Então o que nós vemos aqui? Os relatos a respeito da vida do nosso Senhor são relatos de testemunhas oculares e tem um propósito, nos levar a entrar numa qualidade de relação, numa comunhão com Deus, o Pai, e com o seu Filho, Jesus Cristo. João fala também no seu Evangelho no capítulo 21 e no versículo 24, que ele foi uma testemunha. Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aqui outra vez nós vemos que João não está criando uma história, não está imaginando um personagem, não está escrevendo um romance. João está escrevendo coisas que ele viu, que ele ouviu, que ele apalpou, que ele vivenciou, e ele diz, ele é um discípulo que dá um testemunho. Lá na 1 João nós vimos que o propósito pelo qual ele fala lá era para que nós pudéssemos entrar nessa relação maravilhosa de comunhão com o nosso Senhor. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 30, ele vai dizer, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então essas duas porções da Escritura vão resumir para nós o propósito pelo qual João nos deu os seus escritos, como testemunho ocular. 1, para que nós creiamos. 2, tendo crido, recebamos vida. 3, tendo visto nele a vida manifesta, possamos ser participantes dessa comunhão com Jesus Cristo, com o seu Pai. Graças a Deus por isso. É claro então que estudar a vida do nosso Senhor é um tema de suprema importância. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: quem é Ele? Se nós fôssemos estudar os nossos evangelhos, nós encontraríamos 4 ocasiões, pelo menos, em que essa pergunta foi feita. E nós vamos ler cada uma dessas 4 ocasiões, e na última delas nós queremos chegar a uma conclusão que também vai embasar o que nós estamos compartilhando hoje. Primeira menção, Mateus capítulo 21, versículo 10. Antes de ler o versículo, eu gostaria de mostrar o contexto. Qual é o contexto? O Senhor, nessa porção da Escritura, está entrando em Jerusalém de uma forma que chamou a atenção
do povo, e multidões, ao vê-lo entrar, eles exclamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E a seguir, quando o Senhor entrou em Jerusalém, agora Mateus 21:10, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? A segunda ocasião que eu gostaria de ler está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 41 desse Evangelho. Nessa ocasião, os seus discípulos experimentaram algo jamais visto. Eles estavam navegando no mar da Galileia, o Senhor estava dormindo no barco, o mar se tornou revolto, veio uma tempestade, eles estão a perigo de naufragar, eles clamam ao Senhor, o Senhor desperta, e o Senhor ordena que o vento e as ondas se aquietem e a tempestade termina. E quando eles presenciam esse milagre, eles vão se perguntar, Mateus 4, 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A penúltima porção que eu gostaria de ler é Lucas, nesse contexto, é Lucas capítulo 9, versículo 9. Aqui é em relação a Herodes. Na verdade, eles começaram a ouvir da fama do nosso Senhor e que o Senhor estava pregando as boas novas, estava efetuando inúmeras curas, operando inúmeros prodígios, e o Herodes ficou ouvindo essas coisas, ficou perplexo e, na verdade, Herodes, nesse ponto da história, ele já havia mandado matar a João Batista. E Herodes se pergunta, será esse João? Ou será ele Elias? Ou um dos grandes profetas? E quando chegamos então no versículo 9, Lucas 9, 9, Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João, quem é, pois, este? E finalmente Lucas capítulo 5, versículo 21, nós vamos encontrar a pergunta e a resposta. Lucas 5, 21. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quais foram as blasfêmias que os fariseus imaginavam que foram ditas? É que o Senhor, ele estava ensinando, introduziram na presença dele um paralítico, e o Senhor olha para a fé daqueles que trouxeram o paralítico até ele e disse: homem, estão perdoados os teus pecados. E aí veio a surpresa dos escribas e fariseus, Lucas 5, 21. Quem é este que diz blasfêmias? Quais blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E nesse versículo eu creio que está a chave que diferencia se alguém está eternamente condenado ou eternamente salvo. Não há duas opções. Uma, você duvidar da pessoa do nosso Senhor e ao mesmo tempo ter salvação. Ou você acredita no Senhor e tem salvação, ou você duvida do Senhor e não tem salvação.
Ou você crê que o Senhor Jesus Cristo é tudo aquilo que Ele disse ser e tem vida eterna, ou você não crê e está condenado. Se o Senhor Jesus Cristo é tudo o que Ele disse ser e fez tudo o que está dito que Ele fez, Ele é Deus. E nisso reside a resposta para a nossa pergunta. Quem é esse? Ele é Deus. Você vê um homem, ao mesmo tempo você vê em Deus. Ou, se ele é um homem, esqueça tudo o que ele disse. Se ele é apenas homem, esqueça tudo o que ele disse. Mas se ele é Deus, nós devemos crer nele e render-nos a ele. Da onde vem o conhecimento que nós temos a respeito do nosso Senhor? Evidentemente, através das Escrituras. Se nós cremos nas Escrituras, nós chegaremos às mesmas conclusões que essas testemunhas oculares aqui chegaram. Que Jesus é Deus. Que Jesus é o Senhor. Hoje nós queremos, nessa primeira mensagem, junto com uma das testemunhas oculares, o João, retirar da Bíblia algumas informações inicialmente. Claro que nós esperamos que essas informações se transformem em revelações. E essas revelações se transformem em vida. E essa vida transforme a nossa vida. Essa vida que é Cristo transforme a nossa maneira de andar aqui nessa terra. Abra comigo em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, ou no princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quando chegamos no capítulo 1, versículo 14, nós temos: e a Palavra se fez carne, e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que essa palavra está dizendo aqui para nós? Talvez nós não soubéssemos quem é essa palavra que fala aqui no capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Mas quando chega no versículo 14, diz que essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem é essa palavra? Quem é o tema desse evangelho? É evidente que é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, esse que estava no princípio, que estava com Deus, que era Deus, que estava no princípio com Deus e que se fez carne, é o nosso Senhor Jesus. Agora nós podemos entender, de fato, o Senhor Jesus é Deus manifesto. Ou, como diz no versículo 18 de João 1, o Senhor Jesus é Deus revelado. Ou, nas palavras do João, na sua primeira epístola, o Senhor Jesus é Deus a quem nós podemos ouvir com os nossos ouvidos. Olhar com os nossos olhos, contemplar, apalpar, tocar. É Deus que pode ser conhecido. Então, Jesus Cristo estava no princípio. Jesus Cristo estava com Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo se tornou carne e habitou entre nós. Quando fala no princípio era o Verbo e no princípio ele estava com Deus, é interessante nós sabermos que princípio é esse. A palavra princípio aparece em diferentes locais da Bíblia. Uma delas é no primeiro capítulo de Gênesis. Capítulo 1, versículo 1 fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então lá é um princípio. Mas esse princípio aqui
deve ser um outro princípio. Vou dizer por quê. Porque quando chegamos no versículo 3, João vai dizer assim, ó, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lá em Gênesis 1:1, a Bíblia fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui em João capítulo 1, versículo 2, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O que significa isso? Que ele existe antes de todas as coisas que foram criadas. Então, esse princípio de João capítulo 1, versículo 1, é um princípio que vem antes da criação de todas as coisas. Antes que existisse mundo, antes que existissem os continentes, os mares, as montanhas, os lagos, você e eu, Jesus, nosso Senhor, já era Deus, já existia. Ele é aquele que é antes da criação. Então, como explicar a presença dele como homem aqui? A explicação é simples. João capítulo 1, versículo 14. Ele é aquela palavra que existia desde sempre, antes da criação, junto com o Pai, mas que agora se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Que realidade maravilhosa! Ele é Deus conosco. Quando nós lemos no livro de Filipenses, no capítulo 2, nós vamos encontrar uma descrição maravilhosa desse processo, onde fala: pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, nunca deixou de ser Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ele continuava sendo igual a Deus. Mas olha o processo aqui: antes a si mesmo se esvaziou. Claro que não deve ser uma referência a se esvaziar da sua essência como Deus, porque fala que ele subsistiu em forma de Deus e era igual a Deus, mas certamente aquela glória divina na qual ele estava na eternidade, antes de iniciar o ciclo da história, na qual ele estava envolto, aquela glória, dela ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quem é este? Este é Deus. Deus em forma humana. Deus que morreu na cruz. Deus revelado. Deus que os nossos ouvidos podem ouvir. Deus que os nossos olhos podem ver. Voltamos para João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Eu sou o que eu era, Deus. Eu não era o que eu sou, homem. E agora eu posso ser chamado ambos, Deus e homem. Jesus, 100% Deus, 100% homem. Jesus, a palavra que estava no princípio com Deus, a palavra que era Deus, a palavra por intermédio de quem tudo foi criado, Jesus, a quem João chama a palavra da vida, Deus manifesto. É algo tão impressionante. Nós esperamos que o Espírito do Senhor esteja aquecendo o coração de cada um de nós a respeito da grandeza daquele a quem nós amamos e daquele a quem nós nos propomos a servir. Agora Deus tem um nome. Que nome é esse? Jesus. Na verdade,
manifestação do nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo responde uma questão muito antiga, uma pergunta que foi feita pelo Moisés, 1400 anos antes do nosso Senhor Jesus haver nascido, aproximadamente 3.400 anos antes do tempo que nós estamos vivendo agora. Venha comigo para o livro de Êxodo, no capítulo 3. Nesse capítulo do livro de Êxodo, nós temos o relato de um encontro do Senhor com Moisés. Versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha. Por que a sarça não se consome, não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Venha agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então nós vemos aqui que Deus aparece para o Moisés, se manifestou para o Moisés, naquela sarça de fogo que não se consumia, e Deus fala o que está para fazer. Fala que ele ouviu o clamor e o sofrimento do seu povo, e fala que ele vai trazer a libertação. Só isso já é uma mensagem maravilhosa, saber que Deus ouve quando nós sofremos, que Deus se compadece de nós, que Deus é o nosso Salvador, que Deus provê salvação. E aí Moisés disse: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhes respondeu: eu serei contigo. E este será o sinal que eu te enviei, depois de haver tirado o povo no Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarão: qual é o seu nome? Que lhes direi? Essa é a pergunta do Moisés. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Você vê aqui que eu sou não era um nome. Qual o nome desse Deus? Eu sou. Graças a Deus, quando nós chegamos ao Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Agora nós sabemos qual é a resposta para a pergunta que Moisés fez para o nosso Deus. Qual é o nome do nosso Deus? O nome do nosso Deus é Jesus Cristo. 100% Deus,
100% homem. E nele nós temos efetivamente a nossa salvação. João capítulo 6, versículo 35. Nosso Senhor vai dizer: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. No capítulo 8, versículo 12, Nosso Senhor Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Capítulo 10, versículo 9, o Senhor Jesus vai dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. No capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira. Graças a Deus, porque em Cristo Jesus, Deus nos é revelado. É o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta. Ele é o bom pastor. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele é a vida e a ressurreição. Ele é a videira verdadeira. E quando Moisés estava na presença daquele Deus que se manifestou na sarça ardente, a ordem que Deus deu para ele é: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que estás pisando é santa. E eu acredito que essa a mesma sensação, a mesma atitude que nós deveríamos ter ao estudar a maravilhosa vida do nosso Senhor Jesus. Que nós possamos tirar os calçados dos nossos pés, falando do ponto de vista espiritual, que significava tomar uma posição de servos, sair do pedestal de sabedoria e de grandeza em que nós mesmos nos colocamos e nos humilhar na presença do nosso Senhor. Estando na presença de Jesus, estando na presença de Cristo, nós estamos na presença de Deus e nós deveríamos retirar o nosso calçado e adotar uma postura de reverência e humilhar-nos na presença do Senhor. Jesus é Deus. Ele é nosso amigo, graças a Deus por isso. Ele é o nosso Salvador, graças a Deus por isso. Ele é aquele que cura as nossas enfermidades, graças a Deus por isso. Ele é aquele que nos supre, que nos mantém nos nossos empregos, que cuida da nossa saúde, que nos consola nas nossas aflições. Mas acima de tudo isso, Ele é Deus. Tão Deus quanto o Deus Pai. Tão Deus quanto Deus Jeová. Ele é Deus. E deveríamos ter essa postura de reverência na presença do nosso Senhor. Nós esperamos que essa seja uma constante ao longo dessa série de mensagens. Conta a história que quando o Leonardo da Vinci foi pintar a face do nosso Senhor, numa das pinturas famosas dele, conta-se que ele se preparou em oração e meditação. E quando ele chegou no momento de pintar a face do nosso Senhor, fazer aquela representação conforme o dom que ele tinha,
conta-se que as suas mãos tremiam. Será que nós trememos ao aproximar-nos da palavra de Deus? Tem uma outra história de um grupo de amigos que ficou imaginando, eles estavam juntos, ficou imaginando se entrasse naquela sala, naquele momento, um dos grandes personagens do passado. E alguém disse, olha, se entrasse aqui o Shakespeare, aquele gênio da literatura inglesa, ele disse assim, se entrasse o Shakespeare aqui nessa nossa sala, todos deveríamos levantar. Mas se entrasse o Senhor Jesus, todos deveríamos nos colocar de joelhos. Porque Ele não é apenas um homem. Ele é Deus. Graças a Deus. Por isso nós queremos ter essa atitude de reverência com o nosso Senhor. Quando nós consideramos as Escrituras do Novo Testamento, nós vamos ver que, na verdade, todas elas têm a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo como seu centro. Se nós dividíssemos o Novo Testamento em 3 grupos de escritos, um grupo, os escritos históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Outro grupo, aquele conjunto de epístolas ou cartas, iniciando com Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, até Judas. E outro grupo, o livro de Apocalipse. Nós temos que, nos livros históricos, fala da história do nosso Senhor Jesus. Os primeiros 4 livros, a história do Senhor Jesus no seu corpo físico, e o 5º livro, o livro de Atos, a história do Senhor Jesus no seu povo, o Senhor manifesto através da sua igreja. Quando nós chegamos nas epístolas, evidentemente fala como que nós podemos apropriar-nos do nosso Senhor Jesus. É como o Senhor Jesus pode ser a nossa vida e como essa vida pode crescer dentro de nós. E finalmente no livro de Apocalipse fala daquele que há de vir. Cristo no passado, Cristo no presente, Cristo no futuro. Há alguém que definiu a vida cristã como sendo a união com Cristo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, aquele que crê no nosso Senhor Jesus Cristo, ele se torna um espírito com Ele. Nós somos unidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. A história passada dele se torna a nossa história. A vida dele no presente se torna a nossa vida. E a vida futura dele se torna o nosso futuro. Como nós não deveríamos conhecer essa história do início ao fim? Amar essa história e os seus detalhes. Como que pode a história passada dele se tornar a nossa história? É tão simples. O Senhor Jesus morreu, com Ele nós morremos também. O Senhor Jesus ressuscitou, com Ele nós ressuscitamos também. Está vendo aí? Ele morreu, agora está morto para o mundo e para o pecado. E Ele está vivo para Deus. Na nossa união com Cristo, em Cristo nós estamos mortos para o pecado. E em Cristo nós estamos vivos para Deus. Paulo podia dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo por mim se entregou. E claro, Paulo também pode dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Aonde está Cristo agora? Na glória. Aonde nós estaremos um dia? Também na glória, em união com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E é por isso que é tão importante nós conhecermos essa história. Por isso que é tão importante que você volte para a sua Bíblia, depois que nós terminarmos o nosso compartilhar.
releia essas porções da Escritura que nós mencionamos hoje. Aprofunde o seu estudo, busque conhecê-lo, busque entrar numa comunhão com o nosso Senhor Jesus. E você verá que quanto maior é o nosso conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, maior é a nossa riqueza nele. Talvez você possa pensar que a rainha da Inglaterra é rica. Mas talvez você só pensa isso porque você não sabe quão grande é o valor do tesouro que mora dentro de nós e se chama Cristo Jesus. Quão ricos nós somos por conhecer esse Deus maravilhoso que se manifestou a nós em Cristo. Tem algumas passagens que falam a respeito da vida do nosso Senhor antes de ele entrar na história. Esse é um assunto que nós voltaremos a falar, se o Senhor permitir, e gostaríamos de dar uma introdução aqui. Diferentemente de todos nós, que o ponto inicial da nossa vida é quando nós nascemos, no caso do nosso Senhor Jesus Cristo, o ponto inicial da sua vida terrena não é o ponto inicial da sua existência. Por quê? Porque antes de ele existir em forma humana, ele já existia em forma divina. Antes de prosseguirmos, dando alguns exemplos desse assunto, gostaria também de mencionar mais uma coisa a respeito do conhecimento do nosso Senhor. Todos os livros de história, eles começam com a vida aqui na Terra. Mas quando nós vamos estudar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos começar com o começo da Terra, porque ele é anterior. Então, para fins didáticos, nós vamos dividir a nossa cronologia em 3 períodos. Um período antes de começar a história, que nós vamos chamar a eternidade passada, é só uma expressão. Outro período depois de terminar a história, essa fase atual, que vamos chamar de eternidade futura. E entre a eternidade passada e a eternidade futura, nós temos a história. O único personagem, se é que dá para usar esse termo para nos referir ao nosso Senhor Jesus, em que nós vamos estudar, e preciso usar esse conceito, é o Senhor Jesus, nenhum outro. E nisso nós vemos como que, ao estudar a vida do nosso Senhor, é claro que vai se alargando, ampliando o nosso entendimento. Normalmente, nós estamos tomando o café da manhã, pensando no almoço. Depois almoça, pensando no jantar. O que eu quero dizer com isso? Que nós, no nosso cotidiano, nós somos tão envolvidos com coisas pequenas. A nossa dimensão de tempo é o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer nas próximas semanas, ou se você é uma pessoa muito precavida, está pensando o que eu vou fazer quando me aposentar. Mas quando você vem para estudar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, tem que ampliar esse espectro de visão. O que aconteceu na eternidade passada? O que ocorrerá na eternidade futura? E aí gradualmente nós vamos ver que esse período de tempo que nós vivemos aqui nessa terra é simplesmente uma preparação para a nossa vida efetiva e verdadeira lá na eternidade futura. E é por isso que Paulo podia dizer que essas dificuldades que nós passamos aqui na terra, as lutas que nós passamos, a dor da separação, a dor da morte, o suor, os sacrifícios, as tristezas, as batalhas, as lutas todas, Paulo podia dizer que elas eram uma leve e momentânea tribulação, se comparadas com a glória que nos aguarda em Cristo
Jesus. Tendo em vista agora eternidade passada, eternidade futura e a história, agora nós podemos então mencionar a existência do nosso Senhor antes de ele existir em forma humana. Abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Não sei se você já tinha pensado nesse versículo, mas é uma linha de estudo maravilhosa que podemos fazer, é saber o que existia ou saber o que a Bíblia nos fala a respeito da vida antes que houvesse mundo, antes que houvessem céus e terras e montanhas e vales e mares e rios e lagos, você e eu, existia o nosso Senhor Jesus Cristo com o Pai na glória. No capítulo 16 de João, no versículos 27 e 28, o Senhor Jesus Cristo vai fazer uma afirmação que nenhum de nós poderia fazer, nenhum ser humano poderia fazer a respeito de si mesmo. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Deixo o mundo e vou para o Pai. Você está vendo aqui que esse versículo está dizendo para nós? Aquele versículo que nós lemos, que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, ele estava dizendo que quando o Senhor nasceu aqui na terra, ele estava vindo ao mundo. Ele estava entrando no mundo. Em outra porção da Escritura, o Senhor vai dizer: corpo me preparaste. Deus preparou um corpo para o nosso Senhor Jesus. E ele entra do mundo. Mas da onde ele veio? Veio do Pai. Eu e você certamente fomos originados dos nossos pais naturais, que nos deram a nossa constituição física. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, diferentemente de nós e de qualquer outro ser humano, ele podia dizer assim: eu vim do Pai e entrei no mundo. E quando ele está se referindo à sua morte, que para nós é o fim da caminhada terrena, para ele diz: eu deixo o mundo e vou para o Pai. Muito interessante. Em Hebreus, no capítulo 7, ele vai falar também da existência do nosso Senhor antes de ele existir, em forma humana. Hebreus, capítulo 7, versículo 3, vai falar: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece o sacerdote perpetuamente. O Senhor Jesus sempre existiu. E em Miqueias, lá no Antigo Testamento, no capítulo 5, no versículo 2, numa profecia a respeito do nascimento do nosso Senhor, nós temos Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá
o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Então, graças a Deus por essa maravilhosa revelação. Nessa palavra que nós compartilhamos hoje, a primeira de uma série de mensagens sobre a maravilhosa vida do nosso maravilhoso Senhor, nós vimos a resposta àquela pergunta: quem é este? É Deus em forma humana. É Deus que deixou a sua glória, se esvaziou de si mesmo, mas não deixou de ser Deus, não deixou de ser igual a Deus, mas ele toma a forma de homem. Sendo achado na forma de homem, ele toma a posição de um escravo e, na semelhança de homem, ele obedece ao Deus Pai até a morte, e morte de cruz. E a morte não lhe pôde reter, dessa morte ele ressuscitou, e ele segue sendo homem após a morte. Ele é Deus e ele é homem, 100% Deus, 100% homem. Quem é este? Este é Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem. Quem é este? Esse é o nosso Salvador. Quem é este? Esse é o nosso Redentor. É Ele que pode fazer os ventos se calarem. É Ele que pode fazer os paralíticos andarem. É Ele que pode perdoar os nossos pecados. Quem é Ele? Ele é Jesus, aquele que pode acalmar as tempestades. É Deus que nós podemos ouvir com os nossos ouvidos, ver com os nossos olhos, contemplar, apalpar com respeito ao Verbo da vida. Quem é este? É aquele que sempre existiu e que jamais pôde ser visto, mas agora é Ele quem revela Deus para nós. Quem é este? Este é Jesus, o Deus manifesto. Será que você conhece a Jesus? Se você conhece, você o conhece como teu Senhor ou apenas como Salvador? Você já se prostrou na presença dele, reconhecendo que ele tem direito sobre a sua vida? Que o Senhor nos ajude, que nessa sequência de mensagens a nossa visão seja iluminada e os nossos olhos vejam aquele a quem nós dizemos amar. Que os nossos olhos vejam aquele a quem nós dizemos seguir e que, vendo a Ele, sigamos a Ele. Posso, Senhor, falar ao nosso coração. Amém.